E atenção, toda doação enviada via Pix será destinada a manutenções do canal, como internet, aparelho para digitação desse canal. Na verdade, tudo requer verbas, valores, deixar tudo funcionando realmente e você poder estar desfrutando dessas lições aqui, tá? Agora, vamos à lição? Me chamo Evando e vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Ah, já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, aqui, tá? Abaixo! Olá! Me chamo Evando, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando o que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, nosso canal terá mais engajamento e alcançará cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá ok? Posso contar com você? Que bom que sim! Desde já agradeço a todos pelo apoio ao nosso canal aqui no YouTube, deixando seu comentário. O nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube. Para a honra e glória do Senhor, Maranata. Colabore com o nosso canal na pregação do Evangelho. Faça sua doação de R$1, de R$2 ou qualquer valor via Pix. A nossa chave é essa aqui que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Faça a sua doação para a manutenção de nosso canal. A chave do Pix é evandoadventista@gmail.com. Não esqueça a chave do nosso Pix é evandoadventista@gmail.com e colabore com qualquer valor, R$1, R$2. Daí fica ao seu critério. E lembrando, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo é o nosso QR Code para facilitar a sua doação, sua colaboração via Pix para a manutenção do nosso canal. O Papai do Céu lhe abençoe nesse dia. Agora, vamos à lição desse dia. Imagine alguém que tem acesso a milhares de informações todos os dias, lê notícias, assiste vídeos, ouve especialistas, mas no fim do dia, continua sem saber para onde está indo. Tem dados, mas não tem direção. Tem informação, mas não tem sentido. Essa é a diferença entre conhecimento e sabedoria. A Bíblia nunca disse que o problema humano é falta de informação. O problema é buscar respostas no lugar errado. E é exatamente isso que o estudo de hoje confronta. Onde, afinal, está a verdadeira sabedoria? Seguimos juntos no estudo da lição 10 da Escola Sabatina, Completos em Cristo. Antes de abrirmos o guia e a Bíblia, eu convido você para a oração inicial. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos por mais este dia de estudo, pela Tua palavra aberta diante de nós e pela sabedoria que vem do alto.
Colocamos diante de Ti também os pedidos deixados nos comentários, as dúvidas sinceras, as lutas silenciosas e o desejo de compreender melhor a Tua vontade. Ensina-nos hoje onde está a verdadeira sabedoria e ajuda-nos a permanecer firmados em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Agora acompanhe conosco a música de memorização do verso áureo da semana 10. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, o dia de festa ou lua nova, os sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses 2:16 e 17. Domingo, 1º de março, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Jó perguntou: onde se achará a sabedoria? E em que lugar está o entendimento? Jó, capítulo 28, verso 12. Paulo respondeu: o conhecimento está em Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Vamos comparar com 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, onde ele diz: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Se temos Cristo, possuímos tudo, inclusive a plena convicção do entendimento sobre o propósito da vida. Por meio dele, o mistério de Deus, que abrange todo o plano da salvação, foi revelado. Irmãos, Jó fez a pergunta certa e a humanidade continua fazendo até hoje. A diferença é que Paulo dá uma resposta objetiva. A sabedoria não é um lugar, é uma pessoa. O texto não diz que Cristo tem sabedoria. Diz que todos os tesouros da sabedoria estão nele. Isso desmonta uma ideia muito comum, a de que Cristo é suficiente para a salvação, mas insuficiente para orientar a vida. Paulo afirma o oposto. Quem tem Cristo tem o essencial para entender o sentido da vida. Temos a primeira pergunta da semana. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versos 1 ao 7, para responder a seguinte pergunta: qual foi o propósito de Paulo ao escrever essa carta? Vamos à Bíblia. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Digo isso porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Irmãos, a minha resposta para essa pergunta seria a seguinte: o propósito de Paulo ao escrever a carta aos Colossenses foi fortalecer espiritualmente a igreja, consolando e unindo os crentes em amor para que permanecessem firmes em Cristo e não fossem enganados por falsos ensinos.
Ele desejava que tivessem plena convicção, fundamentada na verdade do Evangelho, reconhecendo que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que nós vemos também nessa pergunta é que ela prepara o terreno. Paulo não escreve para resolver curiosidades teológicas, mas para proteger a igreja. A carta nasce de uma preocupação pastoral real. Crentes sinceros estavam sendo atraídos por ensinos que pareciam profundos, mas afastavam o foco de Cristo. O autor responde que a palavra grega parakletósin significa consolado, que está em Colossenses 2, verso 2, ou fortalecido. O objetivo de Paulo não era apenas ajudar os crentes de Colossos a reconhecer os falsos ensinos, mas também uni-los no amor cristão. O tempo usado para os verbos consolar e unir mostra que Paulo estava confiante de que essa carta realmente alcançaria o propósito desejado. O apóstolo também elogiou os colossenses pela boa ordem e a firmeza da fé que tinham em Cristo. Colossenses 2, verso 5. Irmãos, aqui está um ponto essencial. Combater o erro não é o único objetivo do ensino bíblico. Paulo quer consolar, fortalecer e unir, porque verdade sem amor, irmãos, gera arrogância, e amor sem verdade gera confusão. E note, Paulo elogia a igreja antes de corrigi-la. Eles tinham ordem, eles tinham firmeza, mas precisavam preservar isso em Cristo, não em sistemas humanos. O autor prossegue. O termo grego taxis, traduzido como ordem, é usado no Novo Testamento em referência às ordens sacerdotais de Arão e de Melquisedeque. Contudo, em Colossenses 2, verso 5, Paulo utilizou esse termo para se referir à organização que deve existir na igreja. Algumas pessoas enxergam a ordem e a organização da igreja apenas como uma estrutura administrativa, sem importância espiritual. Irmãos, esse parágrafo corrige outro equívoco moderno, a ideia de que organização é inimiga da espiritualidade. Na Bíblia, ordem não é burocracia, é proteção. Paulo associa organização ao culto, à liderança e à preservação da fé. Desordem nunca foi sinal de avivamento, foi sinal de confusão. O autor continua. No entanto, ao estabelecer normas para o comportamento adequado no culto e ao apresentar os critérios para a escolha de presbíteros e diáconos, Paulo demonstrou cuidado em preservar a organização da igreja. Por meio dessas medidas, a sabedoria de Deus e os ensinos bíblicos são preservados e transmitidos. Irmãos, Paulo entende algo que muita gente esquece. Sem estrutura, a mensagem se perde. Afinal, organização não substitui o Espírito Santo, mas cria um ambiente onde a verdade pode ser ensinada com clareza. O autor prossegue. Como resultado do ensino sólido que os colossenses receberam dos colaboradores de Paulo, eles tinham firmeza de fé. Essa firmeza não podia ser abalada, pois estava fundamentada em uma base bíblica sólida que, se preservada, os ajudaria a se proteger dos erros espalhados pelos falsos mestres. Irmãos, aqui está a aplicação direta. Firmeza não vem de carisma, vem de ensino sólido. Cristãos frágeis não são os que perguntam demais, mas os que não têm base bíblica consistente. Pergunta para nossa reflexão: você tem sentido a necessidade de ordem em sua vida espiritual? Seja franco com você mesmo. Essa pergunta não é administrativa, é espiritual.
Talvez falte ordem no tempo com Deus, nas prioridades, na forma como a fé é vivida. Cristo não produz confusão, irmãos. Ele produz clareza, direção e firmeza. Vamos conferir os comentários de Ellen White para a lição de hoje. A revelação do amor de Deus ao ser humano centraliza-se na cruz. A língua não consegue expressar seu pleno significado. A caneta não é capaz de descrevê-lo. A mente do ser humano não o pode compreender. Cristo crucificado por nossos pecados, Cristo ressurgido dos mortos, Cristo que subiu ao céu. Eis a ciência da salvação que devemos aprender e ensinar. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versos 6 ao 8. É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Romanos 8, 34. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Aqui estão infinita sabedoria, infinito amor, infinita justiça, infinita misericórdia. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Romanos 11, 33. É por intermédio de Cristo que recebemos todas as bênçãos. Por meio desse dom, vem-nos dia a dia a incessante corrente da bondade de Jeová. Toda flor, com seus delicados matizes e aprazível aroma, é dada para nosso deleite mediante esse dom. O sol e a lua foram feitos por ele. Não há uma estrela a embelezar os céus que não tenha sido feita por ele. Não há um artigo de alimentação em nossa mesa que não tenha sido provido por ele para nossa manutenção. A inscrição de Cristo está sobre tudo isso. Tudo é fornecido ao ser humano por meio do indescritível dom, o unigênito Filho de Deus. Ele foi pregado na cruz para que todas essas bênçãos possam fluir para as obras de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Certamente não há ninguém que, contemplando as riquezas de sua graça, possa deixar de exclamar com o apóstolo: graças a Deus por seu dom indescritível. 2 Coríntios 9:15, maravilhosa graça, 19 de junho. A palavra de Deus, assim como o caráter de seu divino autor, apresenta mistérios que jamais poderão ser plenamente compreendidos por seres finitos. Se fosse possível para os seres criados atingir o pleno entendimento de Deus e de suas obras, então, tendo chegado a esse ponto, não haveria para eles outras descobertas sobre a verdade, nenhum conhecimento no saber, nem um maior desenvolvimento da mente e do coração. Deus deixaria de ser supremo. O ser humano, havendo chegado ao limite do conhecimento e de suas realizações, deixaria de avançar. Graças a Deus que não é assim. Deus é infinito. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, verso 3. Por toda a eternidade, o ser humano poderá pesquisar e aprender, e nunca irá exaurir os tesouros de sua sabedoria, bondade e poder. A fé pela qual eu vivo, 8 de janeiro. Hoje aprendemos que a sabedoria não está em sistemas, não está em regras humanas, não está em filosofias religiosas. Ela está em Cristo, e quem está nele não vive confuso, nem incompleto. Eu aguardo você amanhã para prosseguirmos nesse estudo.
Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, o dia de festa ou lua nova, os sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses 2:16 e 17.